Teresa, capítulo 66. Mariano fica furioso quando descobre por Aurora que Arthur traiu Teresa. Ele diz a Aurora que está irritado não só pela traição de Arthur, mas também porque Teresa manipulou as coisas da maneira dela. Joana conta para Heitor que Roberto é apaixonado por ela. Aurora aconselha Mariano a pensar bem no que vai fazer em relação a Teresa, porque disso depende seu futuro. Arthur diz a Luísa e Fernando que não sabe o que fazer porque Teresa parece determinada em não voltar com ele. Ele admite que foi um estúpido, mas não vai desistir dela. Heitor pede que Joana o espere porque logo vai trazer os papéis de divórcio para que fiquem juntos. Griselda bate em Roberto e o culpa por perder o serviço e diz que sua vida acabou depois que a enganou. Regina chora e diz a Armando que não quer que Teresa peça o divórcio para Arthur. Ela conta que vai conversar com Arthur para saber as razões que fizeram Teresa pedir o divórcio. Luísa conta para Regina que Teresa não fez nada para provocar sua separação e confessa que dessa vez o erro foi do seu irmão Arthur. Roberto oferece seu salário a Griselda como ajuda, mas ela não aceita alegando que não é disso que ela precisa. Regina avisa Armando que vai ficar na casa de Teresa para descobrir o que houve entre ela e o marido. Angustiada, ela diz que mesmo que Teresa não queira falar nada vai ficar para apoiar. Aurora diz a seu pai que está angustiada porque está em dúvidas sobre seus sentimentos em relação a Martim e Mariano. Regina pede desculpas a Teresa e conta que soube que foi Arthur que cometeu um erro com ela. Teresa conta para Regina que Arthur foi infiel, por isso pensa em se divorciar dele para voltar com Mariano. Regina fica horrorizada com o que ouve. Johnny e Patty procuram por filho para conversarem. Teresa se faz de vítima para sua mãe e a abraça e diz que ela tinha razão quando dizia que não deveria se casar com Arthur. Ela diz que Arthur a traiu com Paloma porque nunca a deixou de amar. Porfírio repreende Patrícia por estar com Johnny e o chama de morto de fome. Patrícia garante para o avô que não aconteceu nada entre ela e Johnny, porque ele tem muito respeito por ela. Johnny diz a Porfírio que ama tanto Patty que quer se casar com ela. Porfírio não gosta nada do pedido e conta que preferia morrer do que ser testemunha de absurdo como o casamento entre eles. Ele acusa Johnny de estar de olho no seu dinheiro e os expulsa. Regina diz a Teresa que ela deve repensar sobre Arthur porque infelizmente esses erros fazem parte do casamento. Teresa diz à mãe que tentou perdoar Arthur mas que não teve jeito, por isso pede que a apoie. Rubens procura Mariano, avisa que está disposto a aceitar sua relação com Aida, mas em troca o quer longe de Esperança. Ele conta que vai cuidar dela e seu filho. Mariano diz para Rubens que ele também não quer contar para sua esposa e filha sobre a paternidade do filho de Esperança, por isso não pensa em ser seu cúmplice. Mayra informa Aida que decidiu que ela mesmo quer administrar as suas empresas. Aida questiona a mãe se ela ou seu pai decidiu sobre a administração das empresas. Mayra afirma que ela mesma decidiu que deveria administrar as empresas, mas que ela vai ajudar a gerenciar. Mariano diz a Rubens que mesmo voltando com Aida não deixaria de falar com Esperança. Rubens diz que não tem nenhum problema e o cínico pede que o ajude a convencer Esperança a deixar ele perto do seu filho. Mariano chama Rubens de cínico e diz que ele não merece a família que tem nem o sofrimento de Esperança. Ele avisa que não vai mentir por ele e o coloca para fora do consultório. Arthur aparece em casa e mostra a Teresa um itinerário para as viagens que planejaram de lua de mel. Teresa fica radiante quando vê as passagens. Johnny promete a Patty fazer que um dia Porfírio o aceite na família. Apesar de estar deslumbrada com o itinerário, Teresa diz para Arthur que essa viagem teria que ser depois de ter se casado. Ela se faz de ofendida e diz que é triste que ele queira comprar seu perdão dessa maneira. Arthur diz a Teresa que sabe que não pode comprar seu perdão, mas pode ir a reconquistando pouco a pouco. Teresa diz a Arthur que para ele é muito fácil, pois não foi ele o traído, mas que para ela não é tão fácil. Ela avisa que se for viajar vai ser sozinha para se recuperar da dor que ele a causou. Regina diz a Armando que o divórcio de Teresa e Arthur é certo e conta que ele foi infiel à sua filha. Mariano procura Teresa em casa e a questiona porque ela fez ele acreditar que estava se divorciando de Arthur para voltar com ele, sendo que a razão foi porque ele foi infiel. Armando diz a Regina que vai falar com Arthur e pede que apoie Teresa no que ela decidir fazer. Teresa diz para Mariano que ficou com vergonha de falar sobre a traição.
Mariano pergunta para Teresa por que ficou com vergonha se ela fez o mesmo com ele um dia antes de se casarem. Ele a lembra que ela não traiu só Arthur como traiu ele também e questiona por que o procurou. Teresa diz para Mariano que o procurou porque o ama e conta que Arthur a traiu por despeito pois descobriu que os dois fizeram amor. Ela avisa que vai se divorciar de Arthur para se casar com ele. Arthur diz a Fernando que se sente como um adolescente tentando resolver as coisas e o agradece pelo apoio. Mariano pede que Teresa não conte com ele para seus planos e diz que se ela o amasse teria contado desde o início toda a verdade. Teresa diz a Mariano que a única coisa que importa é que podem ficar juntos outra vez. Mariano diz a Teresa que não vai cair de novo na dela e conta que existe várias mulheres ao seu lado que são valiosas. Ele avisa que ela deve ter mais cuidado ao fazer as coisas porque ontem Martin a viu saindo de sua casa. Arthur conta a Fernando que Teresa recusou na hora as viagem que propôs fazer com ela e confessa que está com muitos ciúmes ao pesar que ela pode voltar com Mariano. Fernando aconselha Arthur a colocar a cabeça no lugar e pede que ele reconquiste Teresa como sempre foi. Mariano diz a Teresa que se quiser se divorciar que faça mais que não seja por ele, pois não sabe se estará esperando. Regina diz a Joana que está nervosa com a situação de Teresa e também preocupada porque Armando foi falar com Arthur. Luiz encontra Mariano conversando com Teresa na biblioteca e o critica por ter a coragem de aparecer na sua casa. Teresa diz a Luísa que Mariano veio falar com Arthur sobre a ala pediátrica da Fundação de Paloma. Ela conta que agora os assuntos relacionados à fundação serão resolvidos com Rubens já que Arthur passou a direção para ele. Luísa diz a Teresa que lhe afeta muito seus problemas com Arthur e a aconselha a perdoar seu irmão. Teresa diz a Luísa que sente muito mas já está decidida a se divorciar de Arthur. Armando aparece na casa de Arthur e reclama que ele traiu Teresa com outra mulher. Ele pede que Arthur fique com sua casa seu emprego porque vai levar Teresa de lá. Rubens diz a Esperança que está preocupado com Mariano pois ele ameaçou contra Mayra e Aida sobre o filho que eles esperam. Esperança diz para Rubens que Mariano está certo e que ele poderia dizer a verdade para Mayra e Aida. Ela o questiona se está a fim de ser o pai que seu filho precisa ou ser apenas um genitor. Rubens diz a Esperança que poderia se livrar de Genoveva mas não pode se divorciar de Mayra porque ficaria na ruína. Esperança diz a Rubens que não acredita em nada e que apesar de o amar quer que ele esqueça tanto ela quanto seu filho. Arthur diz a Armando que Teresa não tem que sair porque aquela é a casa dela e conta que não está morando na casa. Teresa pede a seu pai que deixe ela resolver seus assuntos com Arthur e que não pensa em voltar para casa. Luísa diz a Arthur que Teresa garantiu que não vai voltar atrás e que vai pedir o divórcio. Arthur diz a Teresa que tentou de todas as formas que ela o perdoasse, mas como não foi possível amanhã mesmo vai atrás dos papéis do divórcio para lhe dar sua liberdade.